Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Graça e paz a todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo. Que Deus possa estar falando aos nossos corações essa noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de amor, misericórdia e graça. Deus de todo poder, único, santo e verdadeiro. Deus, neste momento tão maravilhoso, Pai, que estamos aqui novamente reunidos como igreja, corpo de Cristo na terra. Ó Deus, suplicamos que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, segundo as nossas necessidades, pois o Senhor sonda e conhece os nossos corações. O Senhor sabe de todas as nossas necessidades, Pai, melhor e mais ainda do que nós mesmos, Pai. Por isso, Senhor, obrigado por cada irmão que está aqui essa noite. Ó Deus, obrigado pela vida de cada irmão, Senhor, em toda a face da terra que proclamam o nome de Jesus Cristo, teu Filho, como Deus encarnado, único e suficiente Salvador da nossa alma, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à tua direita, Pai, intercedendo por nós. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu e aprove ao Senhor estarmos aqui essa noite para juntos compartilharmos da tua palavra. E é em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém e amém. Vamos estar lendo no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 1, e vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus, segundo aquilo que Ele tem para nós essa noite. Graças a Deus. Êxodo 20, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Até aqui, irmãos. Graças a Deus, por tudo que o Senhor tem feito para nós, mas muito mais ainda, graças a Deus, por tudo aquilo que Ele é para nós. Ainda muitos irmãos, alguns irmãos ainda viajando, e nós estamos aqui. Depois de uma forte chuva, o Senhor nos concede estarmos aqui, mas a chuva é bênção de Deus, e Ele envia porque Ele nos ama. Ele ama a sua igreja e Ele nos concede tão grande bênção que é essa chuva maravilhosa. Eu não sei os irmãos, mas eu sempre costumo dizer que Deus está no controle de tudo. Eu não sei os irmãos, mas eu sempre tenho essa sensação de que Deus está cuidando de tudo. Eu tenho essa sensação de que Deus está nos conduzindo. Se tem dificuldade, Deus está no controle. Se tem bonança, Deus está no controle. Se tem tristeza, Deus está no controle. Se tem alegria, Deus está no controle. Enfim, Deus está cuidando dos seus. Isso é o que eu sinto como filho de Deus. Se estamos aqui essa noite, eu sinto e percebo que Deus está cuidando de nós. Deus nos trouxe até aqui, Deus nos conduziu até aqui, Deus nos guardou no caminho até aqui para que pudéssemos estar juntos. E o que Deus espera de nós em troca de tudo isso? Todos os dias o Senhor nos guardando, todos os dias o Senhor nos conduzindo, todos os dias o Senhor provendo as nossas necessidades.
todos os dias o Senhor olhando para nós, até nos momentos em que nós não estamos olhando para Ele, porque nós somos falhos, como o irmão disse, nós não somos perfeitos. Perfeito é aquele que nos guarda, aquele que nos tem como filho, Ele sim é perfeito, mas nós havemos de crer que o Senhor está nos conduzindo para a perfeição, a semelhança do Filho dele que é perfeito. E o Senhor está no controle de tudo, no controle da vida daqueles que são seus. O mundo é um mundo, o mundo jaz no maligno, o mundo caído, Jesus mesmo diz, eis o príncipe do mundo, ele não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com ele. E Jesus em João 17, ele faz uma oração para que o Pai guarde a igreja, livre a igreja do maligno, do sistema maligno, do mundo caído. E a palavra de Deus diz que nós somos um povo separado por Deus, escolhido por Deus, separado, povo de exclusividade do Senhor. E isso para nós tem que ser motivo de alegria, porque o Senhor nos escolheu para sermos o seu povo, povo exclusivo do Senhor. Eu costumo dizer que nós hoje somos igreja Israel de Deus, aquele povo que Deus escolheu lá na antiguidade. Não somos descendentes de judeus, mas nós somos enxertados na videira, a videira verdadeira que é Cristo, por amor e misericórdia do Deus Pai Todo-Poderoso, através da vida do seu Filho crucificado e ressuscitado. E isso é maravilhoso, isso é bom. E o que Deus espera de nós, como povo seu? Fidelidade. Assim como nós somos exclusivos de Deus, nós temos que ter Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus encarnado, está sentado à direita do Pai, Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter a Trindade na nossa vida como exclusividade, enquanto estamos aqui. Como eu disse na última vez que eu aqui estive, essa é a única oportunidade que nós temos de adorar a Deus nas dificuldades, enquanto nós estamos aqui. E devemos nos sentir alegres quando o Senhor é exaltado através da nossa vida, quando nós estamos no momento mais difícil da nossa vida. Assim foi na vida dos apóstolos. Nos momentos mais difíceis da vida deles, o Senhor foi exaltado através da vida deles. E pasmem, eles saíam felizes por se acharem dignos de sofrer, de ser açoitados, de serem presos, lançados na prisão, passar dificuldade. Paulo fala, eu passei dificuldade, passei fome, sede, estive nu, mas tudo para a honra e glória do nome do Senhor. E aqui Deus está conversando com o seu servo Moisés. Há um povo lá embaixo que precisa ser conduzido. E Deus não conduz de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito que o povo vai chegar na terra prometida, não. Não é de qualquer jeito que nós vamos servir a Deus aqui e achar que está tudo bem. Não. Assim como nós somos povo exclusivo de Deus, o Senhor quer exclusividade do seu povo. Deus quer fidelidade do seu povo. Estamos aqui pela misericórdia dEle. Estamos aqui respirando o ar que Ele, pela sua misericórdia, nos concede. Porque se Ele tirar o nosso fôlego de vida, em alguns minutos, o nosso corpo falece. Então, irmãos, o que o Senhor espera de nós é exclusividade, fidelidade. Ele quer ser em nossa vida prioridade. O único Deus, santo e verdadeiro, aquele que habita em nós. E por isso ele chama então o seu servo Moisés para conversar no alto do monte. Há um povo lá para ser conduzido. O deserto está à frente. E aquele povo acostumado com a vida no Egito, assim como éramos nós, na nossa vida caída, mundana, antes
do Senhor vir até nós e nos resgatar da vida miserável de pecado que nós andávamos. Aquele povo acostumado com o Egito, acostumado com as comidas do Egito, eles desprezam o maná celestial, figura de Cristo ali. Eles chamam aquilo de alimento vil. E esse povo precisa ser conduzido no deserto. Então o Senhor chama aquele que Ele escolheu para interceder ali diante de Faraó, para libertar o povo. Moisés. E o Senhor diz assim: então falou Deus estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Foi isso que o Senhor fez conosco também. O Senhor nos tirou de uma vida de escravidão e servidão do pecado, onde nós não o conhecíamos, onde nós vivíamos a nossa vida a bel prazer mundano, de acordo com as regras desse mundo, de acordo com as regras do maligno, porque nós não conhecíamos o Deus verdadeiro. Aí o Senhor envia o seu Filho, Jesus Cristo, até nós, através da vida de um irmão, que da mesma forma conheceu a Cristo lá atrás e nos anuncia as boas novas da salvação. Aí nós ouvimos a palavra de Deus e o Espírito Santo então começa a falar conosco. O Espírito Santo começa a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o salário do pecado é a morte. Há um preço a ser pago. O salário do pecado é a morte. Há um Deus que é justo. A justiça de Deus, ela é exercida constantemente, e nós sabemos que o juízo de Deus começou pela sua casa. E nós sabemos que esse Deus é maravilhoso, misericordioso, e Ele veio até nós. Ele preparou a obra salvífica, redentora ali na cruz, através do seu Filho, do único e suficiente sacrifício ali, definitivamente ali na cruz. Não há mais o que sacrificar, e através da morte do seu Filho, então, Ele nos concede salvação, nos concede perdão, Ele nos livra da escravidão do pecado, Ele nos livra da condenação do pecado, da escravidão do pecado. E nós sabemos que chegará o dia que Ele nos livrará da presença do pecado, quando aí nós estivermos na glória com Ele, e aí nós seremos perfeitos, assim como Ele é perfeito. Mas aqui há um trabalho de Deus, e começa pela libertação de um povo. Libertação da igreja. E aí nós ouvimos a palavra, demos ouvido à palavra, e aquilo foi nos incomodando, o Espírito Santo foi nos constrangendo até o ponto de nós cedermos a Cristo e recebermos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. É isso que realmente aconteceu conosco. O Senhor veio até nós e nos livrou da casa da servidão, um mundo caído que jaz no maligno. E aí o Senhor orienta aquele povo lá: olha, Moisés, você vai dizer assim para o povo: não terá outros deuses diante de mim, porque eu sou o único, santo e verdadeiro. Não há ninguém além de mim, não há outro além de mim, em que vocês buscarão refúgio. Não há outro além de mim, em que vocês buscarão cura. Não há outro além de mim que vocês buscarão para suprir as vossas necessidades. Não há outro além de mim que vocês buscarão para conduzi-los no deserto. Eu sou o único Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você vê que a graça de Deus, ela sobrepõe a lei. O Senhor visita até a terceira e quarta geração a iniquidade daqueles que o aborrecem, mais 1000 gerações daqueles que guardam os seus mandamentos. Esse Deus é Deus misericordioso, esse Deus é Deus zeloso, esse Deus ama a sua igreja.
Por isso, hoje, como prova, Ele nos envia essa chuva tão maravilhosa, para nos prover alimento, para saciar a nossa sede, para dar refrigério a esse calor intenso que nós estamos passando. Vê como o Senhor, Ele cuida dos seus nos mínimos detalhes. Vê como o Senhor concede a nós as suas bênçãos nos mínimos detalhes, e às vezes nós, em pequenas coisas, nós não percebemos a grandeza de Deus. Por isso Ele está dizendo: eu sou o único Deus, o Deus verdadeiro. E nós precisamos conhecer esse Deus verdadeiro. E aqui, irmãos, é o primeiro mandamento da lei de Deus. Ter o Senhor Deus por exclusividade em nossa vida. Nada além do Senhor na nossa vida. Qualquer coisa que esteja entre eu e Deus nos faz separação entre eu e Deus. Se não percebam, qualquer coisa entre nós, irmãos, que não seja Cristo, nos divide. E nós vemos, a mídia está aí para mostrar como que aqueles que se dizem servos de Deus, que são pastores do rebanho de Deus, da igreja de Deus, eles se digladiam entre si quando as suas razões não se conformam. Quando as suas razões se confrontam, eles se digladiam entre si, e buscando até mesmo a justiça dos homens, para dizer quem está certo, quem está errado. Essa é a Babilônia. Mas nós não vivemos na Babilônia, nós somos povo santo e separado do Senhor. E nós precisamos entender isso, irmãos, que nós possamos começar esse ano novo entendendo isso, que nós somos povo de exclusividade do Senhor. O Senhor poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas Ele se atentou para nós. Esse pequenino rebanho chamado igreja, e nos acolheu para si. E dia após dia, quanto mais eu o conheço, mais eu sou separado desse mundo de trevas, e mais eu conheço a sua luz. E esse é o primeiro mandamento, irmãos. E aí, quando eu vou lá em Mateus, quando Jesus, na atividade do seu ministério, lá em Mateus 22, ele fala assim, olha lá no versículo 34 e 40, vai dizer assim a palavra de Deus: entretanto, depois de tudo aquilo que Jesus disse para os seus ali, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus. Para quem não sabe, os saduceus eram uma seita do judaísmo, né, de pessoas abastadas financeiramente, mais lá da parte dos helenistas ali, era uma seita separada ali, de grande posse monetária. Reuniram-se em conselho, essa seita reúne-se em conselho. Os fariseus se reúnem, depois que eles sabem que Jesus fez calar os saduceus ali, os saduceus eles eram oposto aos fariseus. Enfim, havia divisão entre eles. E um deles, intérprete da lei, experimentando Jesus, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Você pode querer cumprir todos os parágrafos da lei, e nós sabemos que a lei que o Senhor deixou não são só os 10 mandamentos, são mais de 633, se eu não me engano, parágrafos na lei. E os fariseus, eles conheciam toda a lei, os saduceus também, e eles estão experimentando aquele que é o autor da lei para dizer a eles qual é o grande mandamento.
E Jesus diz para ele com toda a sabedoria: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, não há espaço para hipocrisia. Ou você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou você não ama a Deus. E Jesus diz: olha, e o segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque não naquele momento, mas no momento próximo, a igreja passaria a ser a habitação de Deus. E se eu não amar o meu irmão, como eu amo a Deus, então eu estou equivocado no meu caminhar aqui como filho de Deus. E Jesus vai dizer, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Você pode ler, você pode querer fazer e andar, mas se você não cumprir, principalmente esses dois mandamentos, você está equivocado no seu caminhar e na sua posição como servo de Deus. Se você não cumprir a lei, e Jesus aqui está sendo claro, se você não cumprir esses dois mandamentos à risca, ou se você infringir qualquer outro mandamento, a lei toda está comprometida, você não cumpriu a lei. Por isso aí nós vamos entender a necessidade da vinda do Filho de Deus, que cumpre toda a lei e nos inclui no cumprimento da lei, juntamente com Ele ali na cruz. Nos inclui juntamente com Ele na sua ressurreição. E a palavra de Deus é clara. Abraão foi justificado pela fé, não pelo cumprir a lei e por aquilo que ele fez, não, foi pela fé. Porque o Senhor se revelou a ele. Jesus diz lá em João 8, Abraão viu o meu dia e regozijou-se, alegrou-se. Assim como Simeão ali no templo, quando Jesus é apresentado ali e ele é conduzido pelo Espírito Santo para ver o menino, e ele tinha a revelação do Espírito Santo que ele não morreria enquanto ele não visse a salvação de Israel. E ele está caminhando ali, sendo conduzido pelo Espírito Santo para ver aquele que seria o Salvador, o Filho de Deus, a esperança de Israel. E ele se alegra. Mas como pode se alegrar um homem? E como ele pode ir ao templo ver aquele que era a esperança de Israel, sabendo que depois disso ele iria morrer, mas com alegria ele fala: Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação.